Fala, gente boa. Bom, ainda a respeito de Corupá, tá? Algo que pouquíssimas pessoas sabem, tá? É que Corupá chegou a ser um distrito de Joinville, tá? A princípio essa região, tá? Ela fazia parte de Jaraguá, tá? Até que em 11 de maio de 1908, o que hoje é Corupá, tá? O município de Corupá, ele foi oficialmente transformado em um distrito de Joinville. Era o segundo distrito de Joinville. O primeiro distrito era Jaraguá, era Jaraguá, tá? O primeiro intendente de Corupá, tá? Foi o Ernest Rickert, né? Rickert, né? Caso não esteja enganado, vai ser o sobrenome dele, tá? Até Jaraguá veio a ser emancipada de Joinville em 1934, tá? E nesse meio tempo, isso em 1927, tá? O então governador Adolfo Konder, isso é uma coisa que eu confesso a vocês que eu não sabia, tá? Ele visitou Corupá, que na época ainda tinha aquele antigo nome, né? De Hansa Humboldt, tá? E ele apelidou a Corupá de a Califórnia brasileira, justamente pelo fato de nessa região haver naquela época, lá em 1927, uma abundância muito grande de pés de laranja, né? Para quem não sabe, a Califórnia, antes de ser hoje um polo de entretenimento, né, de cultura, um centro da indústria cinematográfica, da indústria da informática, da indústria da informação, aquilo tudo que vocês já sabem, tá? Durante muito tempo, a Califórnia foi uma das maiores produtoras e exportadoras de laranja do mundo, né? Então, por isso essa comparação com a Califórnia, tá? O primeiro jornal de Corupá foi criado em 1928, que foi o Jornal de Hansa, que foi criado pelo João Maffezoli, né? Que era um tipógrafo vindo de Jaraguá, tá? E como eu disse ainda, os primeiros telefones da história de Corupá, tá? Eles foram instalados em 1930, tá? E de 1920 até 1958 houve uma usina hidrelétrica em Corupá, tá? Como eu disse ainda há pouco, em 1934 Jaraguá foi emancipada de Joinville, tá? E só em 1958 é que Corupá foi emancipada de Jaraguá, tá? No dia 25 de julho de 1958, nessa data que eu acabei de mencionar, Corupá, o município de Corupá foi instalado, ou seja, ele passou oficialmente a existir, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Bom, em relação a Corupá, tá? Seria isso, tá? Assim, uma última informação é que embora Corupá ela tenha sido emancipada de Jaraguá lá em 58, há 67 anos atrás, tá? No tempo em que o Cid Moreira ainda era menino, né? Corupá, ela ainda faz parte da comarca de Jaraguá, tá? Voltando, né? Já ia me esquecendo disso, né? Bom, as fotos, tá? A foto que eu mostrarei a vocês agora, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, essa foto maior, tá? Ela é de 1967, tá? Essa aqui é a antiga sede tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Esse local equivale hoje, em parte, à Avenida JK, tá? E em parte ao camelódromo, né? Esse prédio, né? Um vídeo até relativamente recente, né? Que eu gravei, eu cheguei a comentar, né, a respeito disso. Esse prédio, tá? Ele foi inaugurado em 1882, né? Ficou totalmente pronto em 1898, né? E aqui foi uma escola, até 1911 foi a escola do Padre Carlos, e de 1911 até 1936, aqui funcionou a Escola Estadual Conselheiro Mafra, tá? E de 36 até 1974 aqui funcionou, né? Como eu já havia adiantado antes, tanto a sede da Câmara de Vereadores quanto a própria prefeitura da cidade, tá? Então, repetindo, essa foto que vocês estão vendo é de 1967, tá? Tem uma outra foto aqui desse prédio, tá? Essa foto aqui é de 1914, tá?
Essa foto, ela originalmente foi publicada numa revista do Rio de Janeiro, que era a revista Fonfon. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, esse era o nome da revista, revista Fonfon, né? Tem umas outras fotos aqui bem interessantes, né? Aqui são os alunos, né? Os alunos que estudavam nessa escola, né? Também é uma outra foto de 1914, tá? Aqui a criançada no recreio, né? O pátio da então escola, né? Que nessa época aqui funcionava a escola Conselheiro Mafra, né? Já não era mais a escola do Padre Carlos, né? E aqui, por último, aqui acho que é uma aula de educação física, né? No pátio da escola, tá? Foto também de 1914. E por fim tem mais uma foto aqui, uma última foto, tá? Só um instante, tá? Que eu já irei localizá-la, encontrá-la aqui para vocês, tá? Só um instante. Desculpem aqui o improviso, né? Já achei a foto, tá? Bom, isso aqui é um trecho, tá? Uma foto, tá? Da primeira página da edição de 26 de abril de 1958 do Jornal de Joinville, tá? Para quem não sabe, esse jornal, o Jornal de Joinville, ele circulou entre janeiro de 1919 e junho de 1980. Em uma certa época, esse jornal ele chegou a ser mais importante até do que uma notícia, tá? Eu acredito até, né, pelo menos quem mora aqui em Joinville deva conhecer até bem demais aquele casarão na frente do Senai, né, ali no bairro Bucarém. Existe um casarão bem antigo e que, lamentavelmente e tristemente, né, está quase caindo aos pedaços, né, está caindo aos pedaços. Tá? Justamente a última sede, o último local em que funcionou o Jornal de Joinville foi esse casarão, tá? Por incrível que pareça. Esse casarão, nesse casarão, funcionou um jornal, a sede de um jornal, no caso o Jornal de Joinville, tá? Bom, certamente vocês devem ter perguntado, né? Devem ter se perguntado, mas o que Corupá, né? Eu fiz todo aquele rodeio, né? No primeiro vídeo, né? Falei muito, né? A respeito de Corupá, mas o que Corupá, além de ter sido distrito de Joinville, lá no tempo do EPA, o que Corupá tem a ver com aonde que eu quero chegar? O que Corupá tem a ver com a história de Joinville, né? Além do fato de ter sido um distrito lá há muito tempo atrás. Bom, é que o personagem da semana, né? Ele nasceu justamente em Corupá. Ele nasceu em Corupá numa época que essa região ainda pertencia a Joinville, tá? E quem foi esse cara misterioso, tá? Bom, na semana passada, né, eu contei um pouco da história do Hospital Dona Helena, né, do Hospital e Maternidade Dona Helena, né? Eu cheguei a comentar que em 1944, João Colim, o Norberto Bachmann e o Henrique Meyer, eles chegaram a sugerir, né, que o Dona Helena ele passasse a ser um hospital público do município de Joinville, tá? Eu imagino que alguns de vocês tenham se perguntado, né? Mas afinal de contas, quem que foi esse tal de Henrique Meyer, tá? Bom, o Henrique Meyer foi esse cara aqui, tá? Esse rapaz aqui, cuja foto vocês estão vendo agora, tá? Esse aqui foi o Henrique Meyer, tá? E antes que vocês me perguntem, o que esse cara fez da vida? Bom, ele nasceu no dia 18 de abril de 1903, como eu já adiantei, o que hoje é Corupá, tá? Quando ele tinha 10 anos, a família dele acabou se mudando para Joinville, tá? E o pai dele, né, o Henrique Meyer Sênior, ele foi o fundador do que viria a ser mais tarde as Meias Centauro, né? Os mais antigos, né? O pessoal das antigas deve se recordar bem disso, tá? Essa fábrica, tá? As Meias Centauro, essa fábrica ela funcionou naquele prédio onde até alguns anos atrás funcionou a Secretaria de Desenvolvimento Regional, né, da Secretaria de Desenvolvimento da região de Joinville, tá? Aquele verdadeiro elefante branco para que ninguém sabe qual a verdadeira utilidade daquilo, mas enfim, né? Voltando, né? Os mais antigos também devem se recordar disso, tá?
Algumas cenas da novela Pecado Capital, em 1976, foram gravadas em Joinville. Inclusive, uma dessas cenas foi gravada ali nas proximidades da então fábrica das Meias Centauro, tá? Então, uma informação bem curiosa aí para vocês, né? Mas voltando, tá? Afinal de contas, quem que foi o Henrique Meier, tá? Bom, o Henrique Meier, ele acabou herdando a empresa do pai dele, tá? Aquela rua que existe entre a Blumenau e a Visconde de Toné, tá? Que é a rua Henrique Meier, ela batiza o pai do Henrique Meier, tá? O Henrique Meier Sênior, tá? Ele que acabou sendo homenageado, o pai dele, né? E o Henrique, quanto a Henrique Meier, tá? Ele foi 2 vezes vereador, tá? O primeiro mandato dele como vereador foi entre 1947 e 1951. Ele chegou a ser, nesse período, né? Nesse primeiro mandato, ele chegou a ser presidente da Comissão de Viação e Obras Públicas e também presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores, né? E, desculpem, né? O outro mandato dele como vereador foi entre 1951 e 1955, tá? Entre 1951 e 1952, o Henrique Meier, ele foi presidente da Câmara de Vereadores. Inclusive, alguns documentos oficiais, tá? De setembro de 1951, levam o nome do Henrique Meier como prefeito de Joinville em exercício. Então ele chegou a exercer a prefeitura durante algumas ocasiões, tá? Lembrando que o cargo de vice-prefeito, ele só foi criado em 1970, tá? Antes de 70, em caso de morte ou ausência do titular, do prefeito, quem assumia era o presidente da Câmara de Vereadores. Então, por isso aqui que esse rapaz aqui, né, o Henrique Meier, ele foi prefeito interino de Joinville, tá? Que não havia, repetindo, não havia a figura do vice-prefeito, tá? Ele participou ainda de uma terceira eleição em 1954, ele não conseguiu se reeleger vereador, tá? Ou melhor, ele ficou na suplência, tá? O titular, tá? O cara que foi eleito vereador, que foi o João Colim, ele acabou abrindo mão do cargo, tá? Em prol do Henrique Meier. Não se sabe por qual motivo o Henrique Meier ele acabou abrindo mão de ser vereador e no lugar do Henrique Meier, quem acabou exercendo a vereança foi o Aloysio Pires Condeixa, que foi um médico vindo do Rio de Janeiro, que foi muito famoso, muito afamado aqui em Joinville nos anos 40, 50 e 60, tá? Então não se sabe o motivo dessa renúncia, né? Ainda houve uma outra eleição que o Henrique Meier disputou e que ele acabou perdendo, que foi a eleição para prefeito de Joinville, tá? Bom, o João Colim, ele iniciou o mandato dele, né, o segundo mandato dele como prefeito de Joinville, em 31 de janeiro de 1956, né, e em 12 de dezembro de 1957, ele acabou falecendo vítima de problemas cardíacos, né, em São Paulo, né. Só que havia um porém, tá? Caso o prefeito ele falecesse ou renunciasse, ou tivesse o seu mandato cassado antes de completar a metade do mandato, seria convocada uma nova eleição, tá, para prefeito. No caso, o João Colim ele não havia completado a metade do seu mandato, tá? O mandato do João Colim iria até 31 de janeiro de 1961, tá? Então, em 1958, houve uma outra eleição, uma nova eleição para prefeito, tá? E um dos candidatos foi justamente o Henrique Meier, tá? O Henrique Meier, né, pelo fato de ser do mesmo partido que do João Colim, que era uma figura bastante popular, bastante carismática, né? A vitória do Henrique Meier já era dada como certa, tá? Ele tinha a máquina do governo a favor dele, tá? Só que, muito surpreendentemente, tá? O Henrique Meier, tá? Ele recebeu 9.323 votos, era uma quantidade de votos bem expressiva, né? Para aquela época, isso em 1958, só que quem acabou levando foi o Baltazar Buschli, tá? O Baltazar Buschli, que seria prefeito até 1961, né? Ele acabou completando o mandato que seria do João Colim, né? Baltazar Buschli. Aliás, essa foi a única eleição que o Baltazar Buschli disputou na vida, tá? Disputou uma eleição e acabou ganhando, né? E o nosso amigo Henrique Meier acabou chupando o dedo, né? Acabou amargando mais uma derrota, né?
pouco tempo depois disso, no dia 13 de agosto de 1966, tá, o Henrique Meier ele acabou falecendo aos 63 anos de idade. O Henrique Meier, ele também foi, durante muito tempo, ele fez parte da diretoria do Caxias, tá? Ele foi diretor de finanças, né? Foi o diretor, o tesoureiro, né? Oficial do Caxias, tá? E o Centro Social Urbano do Itaú, né, que é uma das referências, né, justamente dos pontos mais conhecidos do Itaú, oficialmente o nome dele é Centro Social Urbano Henrique Meier Júnior, tá? Coisa que eu confesso a vocês que eu não sabia, tá? Como esse vídeo já está longo, chato e tudo mais, né? Eu não quero mais torrar a paciência de vocês, tá? Mais uma vez eu agradeço pelo carinho, pela atenção e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!